Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre um tema que inclusive vivencio aqui em casa, já vivenciei com as crianças também, que é sobre bebê esponja. O que é um bebê esponja? Eu vou contar pra vocês, tá? Mas antes, fazer uma introdução falando sobre o sono do bebê. Quantas coisas e variáveis influenciam no sono do bebê, né, gente? Então, janela de sono. O que é a janela de sono? A janela de sono é aquela janela que você tem que olhar quanto tempo seu bebê pode ficar acordado, quantas sonecas por dia ele tem que ter, tudo isso para poder ter uma qualidade de sono melhor à noite, né? Então, bebês que dormem bem de dia, dormem bem à noite. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em casa. O Bernardo, um mês, quase vai, 2 meses, vamos botar 2 meses, ele pode ficar acordado 1 hora né, 1 hora durante o dia, então... a maioria das vezes aqui, vou ser bem sincera, que não fica muito mais acordado por conta de gases, cólica, sei lá, não fez cocô, essas coisinhas que acabam influenciando, sabe, no sono, na questão da qualidade do sono dele. Então, às vezes a maioria das vezes ele fica até um pouco mais de 1 hora, não seria bom, mas não tem o que fazer, gente. Mas, assim, o ideal seria 1 hora acordado, sonequinha de 2 horas. 1 hora acordado, sonequinha de 2 horas. Então aí ele ia fazer mais ou menos umas 3 sonecas de 2 horas cada, ficando 1 hora acordado. E aí depende da hora de sono que você vai pôr a criança pra fazer a rotina noturna, né? Então ele mais ou menos faria uma mini soneca ali de 40 minutos, né, naquele sono leve, para depois iniciar o sono noturno. Isso que é a janela do sono que a gente tem que respeitar do bebê. Além disso, o que pode variar, né, no caso, no sono do bebê pra noite? A janela do sono, que isso pode interferir muito no sono noturno. Saltos de desenvolvimento, que tem muitos saltos a criança, né, vai até lá. Tem muitos saltos de desenvolvimento que isso pode atrapalhar também o sono noturno da criança, que a gente tem que analisar. Mamadas, então se a criança mamou super bem de dia, ela tem que estar bem alimentada de dia para poder à noite conseguir dormir bem, então ter todas as calorias ali. E também uma coisa também que influencia bastante no sono noturno seria o super estímulo, né? Então, assim, é legal estimular o bebê, é legal, a gente precisa estimular, mas o super estímulo também atrapalha e dificulta o sono noturno dele, então você estimular demais, assim, sabe? E por último, também a qualidade das sonecas. Então, hoje, por exemplo, é um dia que tá horrível de soneca do Bernardo, vou ser bem sincera. Ele tá dormindo, aí ele, tipo assim, em 1 hora que ele dormiu, ele acordou umas 3, 4 vezes, sabe? Aquele despertar, aí vê onde tá e volta a dormir. Aí qualquer coisinha ele desperta. Então, ele tá num sono muito leve. Ele deveria estar num sono bem profundo que ele não tá tendo hoje, por exemplo. Então, a qualidade do sono também interfere muito no sono noturno. Então, são várias coisas que interferem, né? O que eu queria falar e trazer pra vocês com esse assunto além disso, o que influencia também? A mãe, ou o pai, enfim, a pessoa que está cuidando do bebê. Por quê? Porque o bebê, gente, ele é uma esponja, tá? Ele é como se fosse uma esponja realmente. Então, ele sente, através da esponja, na verdade, ela suga, né, tudo. Então, é como se fosse, o bebê sugasse também a sua energia, a energia do ambiente, a energia da pessoa, tudo isso. Então, podem reparar, até queria que vocês deixassem um comentário aqui embaixo. Já aconteceu isso na casa de vocês? De você estar exausta, cansada, sem paciência, quer que o bebê durma logo, e aí você tá minando ele e fala, nossa, por favor, durma, por favor, durma. Aí ele começa a chorar, você começa a ficar irritado, você começa a ficar sem paciência, ele começa a chorar mais ainda, ele fica mais irritado, fica mais sem paciência, e isso dificulta muito pra você conseguir fazer ele dormir. Por quê? Porque você tá assim, ele suga tudo que você tá sentindo no caso. Então, ambientes com energia bem pesada também, eles sugam. Os bebês são muito ligeiros nessa questão, gente. Eles realmente sugam. Então, por isso que eu falo, às vezes, o bebezinho, vamos supor que a mãe tá com o bebezinho o dia inteiro. Então, já acordou de madrugada a noite inteira, amanhã tudo, almoçou à tarde, tá com o bebê o dia inteiro. Aí você não vê a hora de chegar o horário da noite, aquele dia que você tá exausta. Você não vê a hora de chegar o horário noturno lá, sei lá, 8 horas da noite pra colocar ele na cama pra ele poder dormir e você conseguir tomar um banho, jantar e dormir também. Fazer suas coisas, enfim. E aí o que acontece? Você já tá cansada, exausta, tá naquela ansiedade, precisa dormir, precisa dormir, precisa dormir, precisa dormir. Aí você faz toda a rotina perfeita, tudo bonitinho e quando vai colocar ele
na cama, ele acorda, ele desperta, ele te olha, ele dá risada, ele chora. E você fala, nossa, mas o que aconteceu? E todos os dias eu consigo colocar e hoje eu não tô conseguindo. Por quê? Porque às vezes você acaba passando isso pra ele. Então, questão de ansiedade, questão de nervosismo. Até, por exemplo, bebês que não ficam no berço, tá? Então, na hora que você colocou ele pra dormir, ele tá no sono profundo, você fica ansiosa, aflita, nervosa, com medo de colocar ele no berço e ele acordar. Isso passa pro bebê, gente. É fato. Passa pro bebê. E aí, na hora que você coloca ele no berço, ele pode até ficar. Mas depois de 5 minutos ele te chama, chorando. E aí, todo aquele nervosismo, aquele medo, aquela ansiedade, você passa tudo pra ele ali. E por isso que acontece essas coisas de ele acordar, enfim. E aí você, no momento você pensa, mas o que aconteceu que meu bebê acordou? Por que meu bebê não tá dormindo nesse horário? Por que ele tá demorando pra dormir? Por que ele tá irritado? Às vezes, é o que eu quis abrir pra vocês, às vezes não é nem questão de janela do sono, salto de desenvolvimento, qualidade de sono, mamada. Às vezes a questão não é nem isso. A questão é o seu sentimento, entendeu? Então, isso que a gente tem que conhecer muito bem nosso bebê. Todas as pessoas falam, né? Os profissionais, enfim, conheça seu bebê, saiba o que ele quer identificar, porque fica muito mais fácil quando você começa a conhecer, reconhecer um tipo de choro, fica muito mais fácil pra você identificar o que ele quer e você conseguir satisfazer ele, né, no caso. Então, por exemplo, o choro da fome, o choro do sono, o choro da fralda, que tá irritada com fralda, o choro do calor. As mães, às vezes, não conseguem identificar, mas quando conseguem é uma maravilha, né, gente? Então, assim, é o que eu falo. Essas variáveis aí podem não ser que tá afetando o sono do seu bebê. Pode ser o seu sentimento ali, no caso. E tá tudo certo, gente, porque eu aqui, mãe de 3, às vezes tô cansada, tipo, sem paciência, quero que ele durma logo, ou à tarde, eu tô cansada, depois do almoço, quero dormir, e quero que ele durma também, eu vou deitar junto com ele na cama e tal, aí pronto, aí que ele não dorme, aí que você vai deitar, ele acorda, aí você pensa às vezes, já acontece comigo, tá? Fazendo ele dormir e tal, dormiu, capotou, deitei com ele na cama, com o meu braço aqui, ó, só deitei, depois de 2 minutos ele acorda. Eu falo, como assim? Eu tô do seu lado, você tá no meu colo praticamente, por que você acordou? É essa questão da ansiedade, do sentimento que acaba passando pra ele, e sim, os bebês são bem esponja e eles acabam sugando tudo isso e passando isso pra eles. Por isso que quando acontece alguma coisa com o sono noturno do bebê e tal, analise pra ver se de fato é uma janela de sono que ele não completou, ou, sei lá, você super estimulou ele durante o dia. Analisa pra ver se é isso. Se não for, com certeza é a parte do seu sentimento. Mas tem algumas dicas pra dar pra vocês tentarem amenizar essa situação. Bom, a primeira delas, que eu acho fundamental, é pedir e aceitar ajuda, gente. Porque isso é normal, tá? E vocês não têm que se culpar, porque acontece, acontece. Eu já tô abrindo pra vocês realmente que a gente às vezes fica sem paciência, às vezes a gente não aguenta mais escutar chorar, porque às vezes chorou a madrugada inteira, aí acorda chorando, aí da tarde chorando, à noite chorando, você fala, meu Deus, eu não aguento mais escutar chorar. E tá tudo certo, sem culpa, gente. Então, assim, a primeira dica é pedir ajuda ou aceitar ajuda, sabe? E aí você fala, mas como, Babi? Às vezes você vai fazer sua rotina noturna com seu bebê. Só de você ter que preparar o quarto, preparar toda a roupa que vai colocar nele, separar a fralda, enfim, ajustar a temperatura da banheira, dar banho, secar, trocar, dar de mamar, tudo isso demora, tem todo um processo né? E às vezes você tá cansada pra poder fazer todo esse processo. Então, assim, nem que seja dar um banho. Se você tem sua mãe, sua cunhada, sua sogra, enfim, a pessoa que trabalha na sua casa com você, seu marido, você fala, hoje tô cansada e tal, dá o banho. Gente, maravilhoso. Aqui em casa, pelo menos, funciona super. O Guilherme que fica responsável por dar o banho no B, apesar de que eu amo essa parte de dar banho, gente. Eu sempre amei dar banho em bebezinho. Então, é uma coisa que eu sinto falta e se eu tô com falta, eu vou lá e dou, entendeu? Mas, geralmente, de quarta-feira eu dou banho, ou, às vezes, um dia que o Guilherme sai... quarta e quinta, geralmente, eu dou banho, que o Guilherme geralmente sai com as crianças, fazer alguma coisa. Então, por exemplo, hoje ele saiu com as crianças, eu que vou dar banho, então a gente vai variando assim. Mas, o que acontece? O Guilherme que dá o banho nele. E isso me alivia um pouco também, sabe, gente? Eu consigo ficar com os meus mais velhos lá na sala também, enquanto ele dá o banho. Então tem tudo isso, não é só um bebezinho, tá? Tem um bebezinho e tem outros filhos aqui em casa, que na casa de vocês também possam ter, né? Então, ele dá o banho, e aí quando o B tá pronto, cheirou trocadinho com pijaminha, eu subo, dou de mamar e boto ele no berço pra dormir.
E isso alivia muito. Então, gente, pedir e aceitar ajuda não tem problema algum. Se você tá cansada, tal, se você pede ajuda, que tá tudo certo, que vai fazer melhor pra sua cabeça, sabe? Você respirar fundo e falar, não, calma, agora eu tô mais tranquila pra dar mamar pra ele e não passar o sentimento de exaustão pra ele, sabe? A segunda dica que eu falo, gente, orar, rezar, se você tem religião, escutar uma música, às vezes a pessoa tá tão estressada. O Guilherme é assim, tá? Ele tá tão cansado, tão cheio de coisa na cabeça, ele bota um som, bota uma música e ele relaxa. É o momento dele relaxar. O meu momento de relaxar já é diferente. O meu momento é tomar banho. Pra mim, eu preciso tomar banho, colocar meu pijama e deitar na cama. Sem fazer nada, olhar pro teto. Isso é o meu momento de relaxar, sabe? Isso. É esse passo. Agora o Guilherme já não. O Guilherme já escutava música. Então, tenta ver o que te relaxa, o que você mais sente tranquila e faça, entendeu? Separe um tempinho e faça, gente, não precisa ter um tempão. Que seja 20 minutos já vai te aliviar. E aí, o bebê tá chorando o dia inteiro, você tá cansada, não sei o quê. Tem uma pessoa pra poder ficar, tem uma pessoa que te ajude, qualquer pessoa. Olha, eu vou te deixar meia horinha com ele, pode ser? Que você fique deitada, mexendo no celular em cima da cama. Ou que você fique deitada olhando pro teto. Ou que você vai tomar um banho, que você vai escutar uma música, que você vai ler, que você vai, sei lá, mexer no computador, que vai fazer qualquer coisa que te relaxe. Já são 30 minutos que você fala, nossa, precisava desses 30 minutos, sabe? E a última dica que eu falo, gente, é lembrar que seu bebê tá seguro em casa com você. Às vezes a gente esquece desse detalhe, né? A gente esquece de tanta coisa, então é o que eu falo pro Guilherme, a gente às vezes reclama de tanta coisa, a gente reclama de coisas pequenas, tipo, por exemplo, eu tô cansada, eu tô... Não pequenas, né, no caso. Não são pequenas. A mãe tá no puerpério, a mãe tá cansada, tá, mas às vezes a gente não olha o externo de tanta coisa que acontece, lá fora, por exemplo, e aí você pensa, calma, pelo menos meu bebê tá seguro em casa, tá tranquilo, tá com saúde, que é o que mais importa, né, gente? Então, eu sempre tento olhar o lado otimista da coisa. Então, se algo der errado, por exemplo, eu vou dar um exemplo banal aqui. Sei lá, eu pego o ônibus das 5 horas da tarde. Eu cheguei lá às 5h01, ele acabou de ir embora. Eu falei, nossa, não acredito, eu vou ter que agora esperar meia hora pro ônibus voltar e me pegar. Ou seja, eu tenho que ficar até 5h30 no ponto só pra poder pegar o ônibus, ele acabou de sair faz 1 minuto. Aí eu penso, vamos olhar o lado bom da situação. Não era pra você pegar aquele ônibus, entendeu? Não era pra você ir, não era pra você entrar naquele ônibus, não era pra você estar no destino que você queria estar, não era pra você chegar na sua casa meia hora mais cedo, ou no horário que você sai, entende? Era pra você chegar meia hora mais tarde. Então eu sempre tento ver esse lado otimismo da situação, e aí eu vejo, calma, meu bebê tá com saúde, tá bem, às vezes ele só tá com uma cólica, e tá tudo bem, tá seguro em casa, então vamos respirar fundo. E é o que eu falo, gente, a gente tem que ver o que é melhor pra gente. Às vezes ajuda, às vezes, sei lá, você sair pra ir na farmácia, sei lá, comprar alguma coisa, já te alivia também, já te desestressa, você já vê gente, você já respira outro ar, você já vê coisas, isso já desestressa. E não precisa de tempo, gente, às vezes você pega meia hora ali, entendeu? Meia horinha já te alivia, sabe? E é o que eu falo, por exemplo, quando eu engravidei do Henrique, do Guigui, a gente sempre falava, por exemplo, as rotinas noturnas aí, né? Então tá, eu amamento, quando ele terminar de mamar, eu te dou, você troca a fralda, você põe pra dormir, enfim. Isso tudo já alivia a mãe, entende? São coisas que tiram um pouco o peso de a mãe ter que fazer tudo, porque isso cansa, sabe, gente? E não é só um bebezinho. Muitas mães que estão me assistindo aí têm outros filhos também, que tem que preparar comida, preparar pra ir pra escola, preparar lancheira, trabalhar, cuidar dos outros filhos, dar banho. Então não é só isso. Então às vezes a gente, deixando de fazer alguma coisinha ali, já alivia a gente pra gente poder fazer o resto das coisas. E você não ser uma mãe que passa as coisas pro filho, né, no caso da ansiedade, né, enfim. E se passar, tá tudo certo também, gente, não se culpe por isso. Mas tenta seguir os passos a passos pra você se aliviar um pouco e deixar seu filho mais tranquilo, digamos assim, tá? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me contem aqui abaixo nos comentários, quero saber também se vocês têm um bebê esponja aí na casa de vocês, tá bom? Super beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!